Refúgio de biodiversidade, a Serra do Gandarela é também a mais importante fonte de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Atributo que elevou o território à condição de parque nacional no ano de 2014. 10 anos depois, os 31 mil hectares têm direito à proteção integral de seu perímetro. O entorno imediato, no entanto, vê o avanço da exploração minerária, o que motivou uma visita da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. A principal ameaça ao Gandarela, segundo ambientalistas, vem de um projeto ainda em fase de licenciamento, mas que já está efetuando perfurações de sondagem, que avistamos tão logo cruzamos um dos limites do parque. Localizado entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara, o novo projeto Apolo da mineradora Vale prevê a implantação de uma mina e uma usina para a produção de 14 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Segundo a empresa, será uma exploração a seco, sem rejeito nem barragens. E o escoamento será todo por trens, a partir de um ramal de 8 quilômetros a ser construído, conectando a produção à estrada de ferro Vitória-Minas. Ainda segundo a Vale, o projeto ocupa uma área 32% menor do que previa o desenho original de 2009 e não iria interferir nos limites do Parque do Gandarela. As alegações não convencem movimentos que atuam na defesa do Gandarela. As sondagens da Vale, por exemplo, deixam buracos abertos com pouca sinalização ou tapados com blocos como esse. A placa mostra que a perfuração aqui tem 130 metros de profundidade. São mais de 200 pontos de sondagem que a Vale está então aprofundando o conhecimento e a pesquisa mineral dela na região. E já tem os impactos, onde ela abre a sondagem, você já tem contaminação dos cursos d'água, né? Os mananciais ajusantes já foram contaminados. O que nós temos que fazer é ampliar o Parque Nacional da Serra do Gandarela para que essa área aqui, onde nós estamos, né, tão bonita, que garante tantos mananciais, ela seja de fato conservada. Se o projeto Apolo ainda está na fase de sondagens de solo, outros empreendimentos já estão em plena operação, colados ao parque. A mina dos Lopes, por exemplo, fica a 200 metros do limite do parque, em sua menor distância em linha reta. Em apenas 2 anos, o que era um paredão verde, hoje aparece recortado pela mineração. Glória mora há décadas na região, mas vê a qualidade de vida se deteriorar rapidamente. Além do impacto de assoreamento dos rios, de nascente, ainda o trânsito de caminhão muito pesado no nosso acesso para Santa Bárbara, que passa por Barão de Cocais, pela Serra do Baú, que tem pelo menos umas 6 mini-minas instaladas lá. Então é trânsito de caminhão direto, dia e noite, né, principalmente no período agora de chuva, né? Assim, tem momentos que a comunidade fica com dificuldade de mobilidade mesmo. E mesmo o ônibus, o coletivo que serve a comunidade 2 vezes por semana, muitas vezes não vem porque não tem condição da estrada de passar. E as pessoas dependem desse transporte para compra, para tratamento de saúde. Empreendimentos que impactem o parque precisam de autorização para licenciamento ambiental, a chamada ALA, emitida pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Técnicos locais já chegaram a emitir pareceres contrários a mineradoras, mas acabam tendo a atuação limitada, seja por reversões dessas negativas pelas mineradoras no plano federal, seja por insuficiência de estrutura e de pessoal no parque. São apenas 3 servidores efetivos e 2 trabalhadores temporários na linha de frente. A gente tem que cuidar do combate a incêndios, da prevenção e do combate a incêndios, da educação ambiental, do uso público, da regularização fundiária, dos licenciamentos ambientais e do monitoramento das condicionantes ambientais, recuperações de áreas degradadas, restauração ambiental, né, monitoramento da biodiversidade. Tem diversas atividades que hoje a gente não tem condições mesmo. De volta ao perímetro do parque, a visita da Comissão de Meio Ambiente fez um flagrante: uma pilha de material depositado de maneira irregular na beira de uma estrada. A princípio, como a gente não está vendo nenhuma intervenção, é só depositar o material, a gente pode notificar para fazer a retirada do material, uma vez que a gente possa identificar o responsável, né? A pessoa ou a empresa que depositou isso aí. No mesmo local, uma empresa foi recentemente multada em R$150 mil por descarte semelhante de material, esse bem ao lado de um córrego. A deputada Bela Gonçalves, autora do requerimento da visita, quer mais fiscalização dentro do parque e que nas discussões sobre a zona de amortecimento, que
que disciplina as atividades do entorno da unidade, não haja novas licenças para mineração, nem ampliação das atuais. Se continuarem os processos de licença de mineradoras em torno do parque, não só o parque vai ser afetado, mas toda uma região de municípios que depende dessa água. O Rio das Velhas está puro esgoto após a captação de Bela Fama. Isso porque a vazão da água já é insuficiente. Imaginem com o avanço dessas atividades minerárias que vão secando a água do dentro do parque. Gandarela é ainda uma área intocada que serve em grande parte como regulador do clima na região, né? Qualquer alteração na sua topografia causada pela mineração altera o regime de ventos, altera o regime de chuvas, altera o regime climático da região de maneira que é prejudicial à população de modo geral. Então é uma questão de botar na balança, né, o que é mais importante, né? E a partir dessa consideração, né, que é o que deve ser feito, na minha opinião, considerar que o mais importante é a proteção desse patrimônio para a população, e aí sim criar normas, né, ou implementar normas que restringam as atividades que têm grande impacto, como principalmente a mineração, mas também a especulação imobiliária.